Olá, Conecters! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ConectaCast, o mais novo podcast do Conecta Estudante. Hoje, nosso episódio conta com a Clara, que é estudante do sexto semestre de Informática, e a Flávia, que é do sexto semestre de Agricultura. Ambas são do último ano. Bem-vindas, primeiramente. Obrigada por aceitarem o convite de estarem aqui, claro, porque foi muito importante. A gente selecionou vocês muito bem para poder chamar vocês para cá. Então, vamos conversar um pouco com algumas perguntas e dialogando no geral. Com relação à vida de vocês no campus, como que é a vida de vocês no campus, suas amizades, como vocês lidam com os professores, os outros alunos, etc. Boa tarde. Nossa vida no campus ultimamente anda um pouco corrida por conta do final de semestre, fechamento e tudo mais, e as provas. Mas a gente tá tentando lidar bem e indo com bastante calma. Realmente é difícil, mas a gente tem uma vida bem dinâmica. Nós somos estudantes do período matutino, então no contraturno a gente consegue participar de muitos projetos, consegue participar de visitas. Então, mesmo estando assim nos dois turnos, a gente consegue fazer amizade com todo o pessoal, com vários alunos, com vários professores diferentes. E isso abre muitas portas pra gente. Sim. E a diversidade também, porque a gente consegue fazer amizade com os dois cursos Exatamente. e com Os dois turnos. todas as faixas etárias, tipo, do primeiro ano, do segundo ano, do Que é terceiro ano. basicamente o que acontece aqui, né? Porque eu sou caloura, É. você é da agricultura, ela é da informática. Da Informática, estudo com a Clara, inclusive. Exatamente. Sim. E isso aí, essa adaptação de vocês, como que foi? Já que vocês já estão aqui há 3 anos, como foi todo esse processo até chegar aqui? Pra mim foi difícil. Eu fiquei com medo, porque era muito diferente. Muito diferente da minha escola anterior. Essa questão de semestre, eu não entendia como funcionava. Porque era bimestral, né? E as provas. E nós tínhamos um professor que colocava muito medo na gente. O pessoal da informática sabe. Sim, sabemos bem. Muita gente saiu no começo por causa dele. Só que era só um medo, assim. Uhum. E foi passando. Quando a gente viu, a gente vai pegando jeito. E depois que você vai entrando em vários projetos, em várias coisas diferentes, você vê as oportunidades que você tem quando você entra, você cria um carinho. Sim, a minha adaptação também foi um pouco difícil, né, por conta de toda essa diferença que tinha. E a gente também teve várias dificuldades, tipo assim, com se adaptar com várias atividades práticas e tudo mais no campo. E bastante alunos também desistiram do nosso curso por conta dessa adaptação. E tem que destacar também que o campus é distante da cidade, né? Tem essa sim. questão de pegar ônibus, Viajar van. todo dia. É uma mini viagem, realmente. É. Viagem. Aí a cidade também, ela não é tão perto, questão de ser os alunos morarem mais distante ainda do campus, além daqueles que moram mais perto, ali Sim. perto do Shopping China, por exemplo. Tem aquele conflito com o horário, né? É. Porque começa a aula às 7 horas. Sim. Aí tem a questão de sair de outra casa, chegar E aqui. tem alunos que moram longe, né, tipo de Antônio Não, João, é. Itamaraty. Uhum. Mas o que mais surpreendeu vocês quando vocês entraram no UniF? O que mais me surpreendeu? Eu acho que foi, primeiro, a estrutura. Porque nem se comparava às escolas que eu estudei. Aqui é muito preparado, muitos laboratórios bem equipados. As salas de informática também me encantaram. E como eu falei, os projetos. Tudo que a gente pode fazer aqui e crescer bastante. Acho que foi isso. Acho que o que mais me surpreendeu foi a metodologia dos professores e a disponibilidade que eles têm, né? Porque a gente tem a permanência, né? Que é no contraturno. E lá o professor, ele te faz um atendimento extra, né? Mais individual também. É, Individual, tirando as dúvidas. atendendo suas dúvidas, sim. Isso me surpreendeu bastante. Uma coisa que pelo menos me surpreendeu bastante quando eu entrei foi a questão de que a grande maioria dos professores já tem mestrado, já tem doutorado. sim. Todos são muito estudados. E a gente Sim. chega aqui e eles têm muita propriedade em todos os assuntos que eles estão falando. E aí começa o pessoal vir com um monte de perguntas e eles sabem responder tudo. Exatamente. Isso é bem diferente. Sim, nos eventos culturais também, que o IF faz, tipo, a Semana de Ciências e Tecnologias, que faz com que você tenha um contato com as outras escolas também. E a questão também desses projetos, eles viajam muito nos projetos, por conta que são ideias que você nem imagina que pode ter, que você pode realizar, e você tá aí podendo fazer parte disso. E também aqui a gente é um campus que trata com matérias técnicas, né? Então, informática, agricultura. E como que foi para vocês lidar com isso, essa diferença do ensino médio integrado com o técnico?
Então, foi meio complicado, né? Porque você, tipo, a maioria dos que entraram não tinha uma preparação, tipo, eu não conhecia nada da área da agricultura, então eu tive tudo que aprender. Então, eu tive como eu posso dizer, uma adaptação a isso, né? Aí foi- Pra mim também foi difícil, porque eu também não tinha tido nenhum contato com programação antes, nem com computador, abrir computador. E eu acho que a gente fica assim com um super receio, né, de não saber nada. Mas por isso a gente tem as matérias dos primeiros semestres e depois a gente pega o jeito. Depois, Sim, depois vem toda aquela parte de viver o curso mesmo, Isso. se vestir igual. É, Ai, ficar provavelmente super costumam falar. identificável, porque você Exatamente. sim, sim. Tanto que acontece também, tipo, de ter gente que se veste como Agri na informática, e o povo Isso. fica, mas você é da informática, É, e e ninguém aceita e isso, vice-versa, né? e ninguém aceita. Acaba virando até meio piadinha, né? Inclusive, É, aquela questão do pessoal também mudar de curso também, tem essa possibilidade. Se você não se adaptar tipo, a informática, se você não gostar, você tem a possibilidade de mudar para agricultura, o que é algo muito legal também, porque se você entrasse aqui e ficasse preso só num negócio e você não gostasse, também não ia adiantar nada para você. e muita gente tem esse medo, né? De, eu vou entrar no IF, mas e se eu não gostar do curso? Gente, vocês podem mudar de curso. É, Sim. É, pra vocês, assim, em específico, uma é da informática, outra da agricultura. Por que vocês decidiram escolher esse curso? Eu decidi escolher agricultura porque é um ramo que eu gosto, né? Eu adorava cuidar de plantas, assim. E eu queria me aprofundar mais, tanto que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pesquisar sobre, né? Tipo assim, plantas novas, sobre esse universo da agricultura. Uhum. Eu escolhi informática porque eu achava legal. É o que a gente vê crescendo hoje em dia, né? Então, é, AI, essas coisas aí de tecnologia. E eu gostava, assim, nunca tinha mexido com programação, mas tinha um certo interesse. Sim. Eu lembro que do primeiro dia sempre tem a mesma piada, que a gente senta na sala, pelo menos na informática, né? A gente senta na sala, aí o professor olha pra gente e fala: levanta a mão, quem que veio pra informática porque não queria carpir? Sempre começa assim. é. Não E, colocar só. e também tem aquela questão da escolha do curso. Vocês acham que durante todo esse tempo influenciou alguma coisa no que vocês querem ser na vida, Ai, faculdade e tudo mais? Sim. Vocês tomaram alguma decisão? Como que foi? Então, eu pretendo seguir mesmo essa carreira na agricultura, eu pretendo fazer agronomia aqui no IF. E porque foi um ramo que eu gostei muito de estudar, principalmente a área de sementes e a área de mecanização também. Foi uma área que eu me adaptei muito e, assim, eu achei muito interessante. E tem essa possibilidade também, né? Que tem muita gente que não sabe, que É. tem um curso superior aqui à noite. Sim, tem agricultura, tem também Gestão do negócio. Isso. Sim, Aham. gestão da agronegócio. Passa a Sim. mão no PC de novo. Me balançou, né? Eu me senti super balançada agora no final. Porque eu entrei já sabendo que eu queria medicina. Sim. Só que eu participei de um projeto de pesquisa muito interessante. E a partir disso, o Lucas também, nós tivemos muitas oportunidades. Nós conhecemos muitas coisas novas. E era uma área, assim, que eu gostaria de seguir, fazendo esse tipo de pesquisa. Mas eu ainda não sei. É uma coisa a sinalizar, né? Principalmente porque tem essa questão. O IF dá muita oportunidade de você correr atrás. Sim. Falando agora, já que a gente entrou nesse assunto dos cursos, qual que você acha que são as diferenças entre os cursos de informática e de agricultura? Apesar de que só o próprio nome já diz um pouco, né? Sim. O que eu acho que é mais diferente? As nossas aulas práticas. Isso. Em relação à Sim. oportunidade de vocês, as diferenças. Sim, também. Eu acho assim de que os dois andam muito conectados, né? Tipo, a agricultura só vai avançar com a informática. Então eles estão andando muito conectados. Tipo, tanto que tem o uso de drones para meio rural e tudo mais. Tem também as tecnologias de IA que ajudam na agricultura. Então tá sempre um andando conectado. Então os cursos meio que se completam. Uhum. Tanto que traz também muito sentido a gente ter especificamente esses dois cursos, né? Na nossa região, principalmente, que é uma região bem rural. Ponta Porã, Santa Catarina, que é muito forte, rural, agricultura, pecuária. Então, querendo ou não, Ponta Porã, se eu não me engano, a quarta cidade mais forte no estado, se eu não me engano, foi uma das maiores produtoras de grãos
nesses últimos tempos, até onde eu sei. Então, tipo assim, ter isso aqui em Ponta Porã, ter tanto a informática quanto a agricultura no mesmo campus é algo muito bom, muito forte, né? Sim. Que promove muitos estudos que você falou, que tem um projeto aqui que já mexe com drones e esse estudo. Então é algo que é muito legal, né? A presença desses 2 cursos em específico aqui. Uhum. E vocês percebem, tipo, alguma diferença na convivência entre os 2 cursos? Se tem algum conflito também, que às vezes acaba surgindo? Sim, Ah, A gente sempre evidencia tem. que Tem sim. O rivalidade. pessoal não se gosta, né? É uma rivalidade. E são muito distintos. Sim, Né? porque são universos totalmente diferentes, gostos diferentes. Até pela vestimenta, né? Já começa por aí. Primeiro pelo... Sim. Existem as farpas de algumas vezes algum faz uma coisa, outro quer fazer também. É. Ainda mais tanto no último ano, que geralmente sai Os trotes. os trotes, trotes. tudo Sim, mais. e aí começa aquela rivalidade, alguns problemas, né? Uhum. Principalmente com o povo falando que estão dando preferência para um curso do que para outro, às vezes, né? Favorecendo um. Sim. Sim, sempre tem. Com relação a, tipo assim, você acha que foi de adaptação. Então, o que vocês acham que tem de maior diferença do IF, do FMS aqui, para uma escola regular? A infraestrutura. Interessante. A infraestrutura. Método de avaliação sim, também. o método de avaliação. Sim. As atividades que o campo realiza também e as oportunidades. Porque, tipo, aqui você já sai formado com... preparado para a vida de emprego. Tipo, você faz estágio e tudo mais, sabe? Até pra faculdade também. Porque Uhum. segue o mesmo sistema. Sim. Isso que é legal que a Clara falou do questão de avaliação. É legal que cada professor tem que ter o jeito diferente de avaliação e também o... E é cada coisa que você inventa. Às vezes é um trabalho, às vezes você faz vídeo. Isso. E às vezes num desses processos acaba saindo um projeto que surge do nada. Sim, eu acho interessante que quando eu entrei, a maior pergunta que tinha era: ai, mas quando que é a semana de prova? É. Exatamente. Então, São os não professores tem. que escolhem, eles Sim. escolhem até o peso, né, das Sim. notas. Sim. Então, acho isso legal, porque a gente consegue conversar com eles também. Exato. Por exemplo, tem um professor, o professor de física atualmente, em vez da gente fazer as atividades, ele passava listas, a gente faz provinhas. É. Então, A gente tem essa conversou com Isso, ele, a isso. gente montou essa questão, a gente entrou num acordo. Sim, é porque no nosso caso ele fazia as listas. Só Ah, que tá. na nossa sala não encaixou. Uhum. Aí na nossa sala ele optou, aí tipo nos calouros, no caso, né? Na Info 2 e na Agri 2 não encaixou. Aí ele optou por mudar para as provinhas, uma semana sim, uma semana não. Era toda semana, na verdade. Aí ele mudou, legal, né? consegue analisar como a turma Sim. recebe, né? Como que ela se adapta melhor. Uhum. Tem a questão também das matérias, né? Porque você não vai avaliar uma matéria técnica agrária como se fosse uma matéria de, por exemplo, matemática. Sim, Não tem, às vezes, como exatamente. fazer. Às vezes, Tipo, a gente tem muitos trabalhos que é em grupo, principalmente. Ou, como, por exemplo, a gente fez a caixa de insetos, onde a gente ficou 6 meses, durante o semestre inteiro, coletando insetos, e a gente tinha que... tinha todo um processo, né, pra poder colocar eles, e tinha que matar eles. Pode falar matar eles. Tinha Nesse caso, pode. Então, aí tinha todo um processo, né? E daí isso faz com que você consiga muito trabalhar em grupo. E também apresentação em seminário. Nossa, Porque- com certeza. Porque é algo que tem muito na faculdade, geralmente quando você tem, pelo menos quem faz a faculdade me contou, de que é uma preparação, algo muito comum, e aqui você já tem essa preparação de seminário, porque muito, tipo, principalmente agora a gente está tendo muita avaliação por seminário, que é como você lida com apresentando as coisas para outras pessoas, né? Aí, tipo, você tem que treinar muita coisa, né? Como a sua fala, a sua vergonha, né? Eu acho que isso é algo que fica muito perceptível quando você entra, e o jeito que você apresenta e quando você sai. Sim. É uma apresentação 100% diferente. fora que aqui os professores eles influenciam muito, corrigem, inclusive. Sim. Para que você apresente. Eles cobram bastante. Uma coisa que eu acho interessante comentar também é com relação ao que vocês falaram, tipo assim, de que muda muito a oratória quando a gente entra e quando a gente sai. E principalmente que, por exemplo, agora vai ter a FCFROM. E pra quem é estudante do IF, tipo assim, hoje em dia tem muitas escolas que vêm na FCFROM apresentar projetos. Só que tem uma seleção pra ver quem entra. E pros alunos que são aqui do IF, apesar de ter uma seleção, é até mais fácil. A gente tem muitas oportunidades aqui de fazer projetos, desenvolver o projeto e poder apresentar aqui, que é uma oportunidade muito boa e pra gente acaba sendo até mais acessível, né? Já tá Sim. acostumada a O que vocês acham, agora que a gente tá falando de projeto? O que vocês acham que o IF, ele oferece a mais, tipo, além de sala de aula? Projeto, oportunidade, laboratório? Então, eu acho assim de que as viagens, né? Porque isso faz com que o aluno tenha
interculturação, como é que se fala, né? Que ele possa acessar outras realidades. Tipo, você viaja, por exemplo, para um local distante, você vê a cultura lá, você tem um contato, você tem Intercâmbio, né? um intercâmbio. Aí, porque você tem que se adaptar, não, gente. Ai, Conhecer novas culturas, sim, conhecer novas culturas. outras realidades. Sim. Abranger o seu ponto de vista, por assim dizer. Sim. Acho que também as semanas acadêmicas, como ela falou, os Uhum. projetos, os laboratórios, as visitas técnicas. As visitas técnicas, sim, tem muito isso daí. Como, por exemplo, as visitas na agricultura, em instalações de secagem de grãos. Como, por exemplo, tem a segunda instalação do IF, que fica aqui perto. Aí, geralmente, sempre tem visita técnica pra lá. Sim. Tem a questão também do projeto com bolsa, inclusive. Sim, os auxílios para estudantes. Diferente tipo de bolsa, de 700, 400, 300 reais, de acordo com o projeto que você entrar. E como que foi, tipo, vocês são alunos que participaram de bastante projetos. E, tipo, como que foi vocês aproveitar essas oportunidades? Como que foi o convite? Como que foi para vocês entrarem nisso? Como que vocês encontraram toda essa... Eu acredito que aqui entra muito o projeto Conecta. Porque assim que a gente entra no IF, a gente não tem conhecimento de tudo. Sim. A gente sabe que a gente pode participar de projetos, mas às vezes a gente não tem noção de como acessar. E a gente não tem conhecimento realmente de tudo que a gente pode ter aqui dentro. Então, eu comecei no segundo ano a entrar em projetos e também participar de outras coisas. Mas quando você começa a correr atrás, você conhece muita coisa. Qual que era a pergunta? sobre, tipo, você, tratando dos seus projetos, como que foi? Ah, tá. Como te chamaram? Eu adorei. Eu Pode tive ser que participar. recusar muitos projetos, porque no primeiro ano eu trabalhava. Mas depois que eu pude participar, eu queria participar de tudo. Sim. E eu fiquei muito arrependida de não conseguir ter participado de mais antes. Porque agora que a gente tá no último ano, parece que a gente sabe agora de todas as portas que a gente poderia ter entrado. Então, Sim. Aí eu comecei a participar de projetos no segundo ano. Aí eu fui bolsista. Comecei a participar de projetos no segundo semestre e fui bolsista a partir do terceiro. Aí eu também tive que recusar muitos projetos, porque eu já estava participando e também porque tinha que focar também nos estudos, né? E daí tem muita coisa também para você poder pensar e não tem como, né? Uma coisa que eu. Relaxa. Uma coisa que eu vejo, que às vezes acaba sendo um pouco que um erro, é que a gente entra aqui muito afobado. Sim. Aí, Fazer tudo. a gente quer fazer quando tudo. você descobre. E principalmente porque, pelo que a Clara falou, que entra o Conecta aí. Como a gente não sabe de início de todas as oportunidades que tem, qualquer oportunidade que aparece, a gente já fica uau. Já não posso perder. Porque a gente quer fazer uma coisa, porque a gente vê, principalmente de início, pelo menos eu, que eu venho de van, né? Então, eu fui de van, aí na volta metade da van não voltava. Aí eu, eita, por que metade da van não volta, gente? E você fica em choque também, sempre tem a primeira vez que você fica de tarde no IF. Sim. Sim. E aí você fica afobado, porque todo mundo fica. Você fica, nossa, mas pra que você fica? É pro projeto. Que projeto? Projeto. Aí você Você começa a faz. perguntar, Aí é que a gente começa a descobrir. Aí, nossa, aí é um ano aí, todo mundo quer ter projeto. Aí as pessoas começam a divulgar o projeto e, nossa, meio mundo quer se inscrever. Aí é todo mundo em cima. Aí fica essa questão. Eu acho que às vezes acaba sendo. A gente fica tão afobado, às vezes acaba sendo um erro, justamente porque às vezes tem um projeto que você vai se encaixar muito, só ainda não apareceu pra você. Acho que o Conecta entra Demora. muito nisso. Sim, inclusive pra mim foi isso, porque eu já tô no último ano, então, e apareceu agora essa oportunidade, apareceu a oportunidade de podcast e tudo mais. E é muito interessante os alunos também se empenhando em dar continuidade em tudo isso e quererem abordar essas temáticas e esses projetos também. Isso que é muito interessante, que eu acho que no IF, sobre isso, a vontade dos alunos em participar das coisas. A gente tava conversando sobre isso esses dias, no intervalo, era consulta aleatória. Mas eu lembro que a gente tava falando que muita gente reclama do IF ser difícil. Ou muita gente fala que, mas eu vou lá ficar o dia inteiro, mas eu não quero. E aí a gente tava falando que muita gente reclama, mas não enxerga a oportunidade que a gente tem aqui dentro, né, também. Porque eu tava falando, eu tinha comentado que não é
não é aí o lugar que faz o aluno, né? O aluno que faz o lugar. Porque a gente pode estar em qualquer escola, cara. Se você não se dedica, vai ser a mesma coisa aqui. Se você vir pra cá e não se dedicar, você também não vai conseguir. Não vai cair um monte de projeto e bolsa e oportunidade do nada. Exatamente. Tem que correr atrás. Sim. Fora que tem aquelas questões das viagens, as famosas viagens. Estados Unidos, Canadá, É, que todo mundo quer. Belo Horizonte. Essas daí o pessoal corre atrás. É, essa é a única coisa que todo mundo entra. É. Sim. Sempre é uma motivação pro pessoal a viagem mesmo. Porque só de você sair daqui e visitar um negócio novo, tudo mais. E aqui é bastante oportunidade de viagem. Tem GIF, tem jogos, né, que é o GIFMS, tem o próprio projeto Cobot, que sempre tem uma viagem garantida para Campo Grande, para competir. E quando for surgindo cada coisa. E aí vai surgindo projetos novos. É, Tanto que eu acho legal a oportunidade que os alunos têm também de criar projetos. Tipo, o Conectas É. é o maior exemplo hoje em dia, né? Sim. Que o Arthur e a Gabi criaram. E aí, tipo, agora a gente tá no podcast, tem o Conectando, tem o Instagram. sim. A gente fez um monte Foi de inovando visitas. cada mais e tudo isso em menos de um ano, que é Sim. incrível. Sim. Em questão de projeto, agora a gente tá falando de projeto, de feira, de atividade. Tem alguma ou alguns que vocês destacariam, assim, pra vocês? Que você fala, nossa, isso aqui me marcou a Crieve. Que valeria a pena também as pessoas correrem atrás para poder Sim. investigar, dar uma olhada. Sim, o projeto que me marcou muito, assim, que me abriu muitas oportunidades foi o projeto de drones. Na onde eu aprendi a manusear o drones e tanto que eu tive a oportunidade de ensinar outros alunos de outras escolas, que era um projeto de extensão, onde a gente ensinava os alunos da escola aqui de Sanga a pilotarem os drones. Porque o drone, ele agora é algo que está muito no mercado, né? E ele entra tanto na parte da agricultura quanto da informática. Então, eu tive também um acesso ao mundo da informática. Sim. Eu aprendi um pouco sobre, tipo, como posso dizer, como mexer no computador e tudo mais para poder fazer o processo do drone e tudo mais, porque tinha que É porque o drone você tem que configurar, tem que clicar ele. Sim. Muitas vezes tem um drone que você coloca o celular pra ficar vendo. Sim, É foi bem muito complicado. legal. Eu acho interessante na questão do drone, porque, por exemplo, o povo acha muito essa questão de, nossa, no IF só tem informática e agricultura, eu tenho que seguir um desses dois. Não necessariamente. O drone, por exemplo, é um exemplo de projeto que você pode entrar muitas vezes, mesmo que seja um projeto focado um pouco, às vezes, para agricultura ou algo do tipo, você aprender a manusear drone. Ah, eu gosto de fotografia, eu gosto de vídeo. Cara, hoje em dia, drone é o que mais é usado. Sim. Pra gravar vídeo, clipes, etc. E você, claro, que projeto, atividade de feira, não sei, que você destacou, que você falou, nossa, isso aqui me marcou muito. Com certeza, meu projeto de assistente digital inclusivo com o professor Leandro acabou agora. Então, teve duração de 1 ano. E a gente fez muita coisa que recompensou com muitas outras coisas, né? Então, nós desenvolvemos um aplicativo para auxiliar nas tarefas diárias de pessoas com deficiência cognitiva. E nós fizemos bastante pesquisa bibliográfica antes, depois iniciamos, né, o processo de desenvolvimento mesmo do software. Foi muito incrível e agora a gente pode viajar, né? O meu projeto é diferente do Lucas, Sim. mas os dois são o professor Leandro. E a gente pode participar de uma conferência nacional, IHC, e internacional também, do Interact. E a gente conheceu pessoas incríveis, foi uma oportunidade fenomenal, assim. Incrível. A gente nunca vai esquecer. Querendo ou não, a oportunidade que traz, se você se dedica, é impressionante. E fora que aqui eu acho que eu acabei percebendo durante esse tempo que eu tava aqui, teve muito estereótipo quebrado, porque, por exemplo, a robótica era muito só informática que poderia entrar. Mas do nada começou a entrar a agricultura e isso que você pode ter que analisar, que não é porque o projeto é de professor de agricultura ou que trata sobre esse tema que você não pode entrar por ser da informática. Sim. Se você tem interesse, tem que correr atrás. Exatamente. Porque, querendo ou não, às vezes você, eu não pretendo trabalhar com informática, pretendo trabalhar com agricultura. Mas eu acho interessante programar ou montar um robô. Gostei do projeto de robótica. Cara, só falta o professor. Mas isso eu gosto. Sim. Exatamente. Inclusive, tem alunos que fazem os dois cursos. Verdade, tem essa Nossa, possibilidade. Apesar de que eu acho a possibilidade complicada. É. Porque aí você acaba fazendo um de manhã e as outras É. aulas técnicas outra tarde. Fora que tem que conciliar estágio, conciliar o TCC, já que você for fazer parte da informática. Sim. Então, tudo isso. Por mais que agora eu acredito que não vai ter mais TCC. Não vai ser mais obrigatório no ano que vem, né? Só ficar tranquilo o TCC. Uma das coisas difíceis também do IF é que cada matéria, ela caminha sozinha, né? Então, tipo, você pega a DP, que é a dependência de matéria, e você tem que pagar ela conforme ela está em disponibilidade. Sim. Eu acho interessante nessa questão de DP, porque a gente tava falando sobre isso esses dias, sobre
Porque nas escolas regulares, nas estaduais agora, né, tem o tal do RAV, né? Que é o Recuperar para Avançar. Sim. Sim. E que ele recupera uma quantia boa de pontos, coisa que aquele F não rola. O que eu mais vejo gente falando, ai, fiquei por 2 décimos, fiquei por 1 décimo. E aí você tem que ir depois, no outro ano, quando tiver tendo o turbo daquela matéria que você precisa. Se tiver ainda, se a sala não estiver cheia. Exatamente, se a sala não estiver cheia, tem toda essa questão. Eu acho, pela minha opinião, que é algo que faz com que o povo se esforce um pouco mais também. Porque, principalmente o povo do último ano. Porque, Imagina você ficar aqui mais 6 meses por uma matéria. nossa, o que eu mais vejo, eu vejo que tem gente que tá aqui fazendo uma matéria, aí você fala, nossa, isso daqui... Então, peguei DP no último ano, só mais esse semestre. Quarto ano já. Fora aqueles que também não vai achando que você só vai pegar DP, mas se você pegar mais de 7 DP, você reprova de verdade mesmo. Verdade. Não é? Fica Retido. Fica retido. Bem aquela situação. Aí, pra vocês agora, tipo, qual foi a maior vantagem de vocês terem estudado no IF? Vocês estão cursando IF? Eu acho que a maior vantagem de A estar maior cursando- vantagem que vocês acharam? Maior vantagem, todas as oportunidades que eu tive. A partir daí que eu conheci o programa de intercâmbio que eu participei ano passado, conheci os Estados Unidos, conheci pessoas incríveis, tive conhecimento de outras culturas, pude melhorar meu inglês. E os outros projetos, né, que eu já comentei. Então, o Conecta, que também abriu muitas portas, e o projeto do assistente digital inclusivo. Então, sem dúvida, são as oportunidades. A maior vantagem de estudar aqui. Sim, e outra que você vai ter todo um preparo, né, pra vida adulta, né, porque você vai sair daqui, você já pode sair empregado, porque você pode, por indicação, e continuar aqui também estudando, mas já tendo uma base. Exatamente. Sim. Inclusive, tomar um assunto agora que eu lembrei agora, a Clara ela tá fazendo parte do Conecta na parte da Fromum. Como que é essa questão da Fromum? A famosa Fromum que vocês estão vendo, né? Saiu um monte de postagem e tudo mais. Que, inclusive, nossa, eu esses dias tava com dó da Clara, que eu brinco que a gente tem os grupos, né? A gente tem diretorias, são 5 diretorias, e a Clara é diretora de uma delas, o Lucas também é, e a Clara lidando com os guias de estudo da Promum também. Então, gente, vocês já conhecem, né? Mas não vale ressaltar. A Promon é um evento de simulação da ONU que nós vamos trazer aqui para o campus nos dias 3 e 4 de outubro, ou seja, está muito próximo. E nós estamos tendo um preparador, assim, incrível, que está mexendo com todo o campus. Agora, como ela falou, nós estávamos preparando materiais, então, como eu sou da diretoria de mentoria e apoio, eu e minha equipe ficamos responsáveis por planejamento de aula, planejamento de produção de material para eles. Então, anteriormente, nós tivemos uma mentoria que levou 5, 6 semanas, onde nós tivemos alunos, assim, que se inscreveram do Brasil todo. E ali a gente passou um pouco sobre a introdução da ONU, sobre o que é ser um delegado, como produzir os documentos que você precisa para participar de simulações. E agora a gente está trazendo isso novamente, uma forma de intensivo, para o pessoal que vai participar realmente da Fromon. Então, é muita preparação, muitos materiais já foram comprados, está todo mundo em planejamento, aguardando os delegados. E bota o planejamento nisso. Ele tá chegando. Agora, eu acho legal ressaltar que o próprio Conecta em si, mas também a Fromum, foi uma coisa que surgiu também, querendo ou não, graças ao IF, né? Por conta que a gente teve, primeiramente, a gente teve mais contato com simulações da ONU a partir do IF, com viagens pra fora a partir do IF, e surgiu essa ideia justamente por já ter tido contato. E é uma oportunidade incrível porque vocês tiveram a oportunidade de poder criar o Conecta, começar o evento da Fromum, que provavelmente você que possa se inscrever, vai poder ter a oportunidade de entrar no Conecta, entrar na Fromum, participar da Fromum também, na próxima edição, ou muitas vezes participar da divulgação, ou da organização da Fromum, do Conecta, etc. Porque não, todo ano vai ter vaga, né? Todo É. mundo. Sim. E ainda nessa questão de vaga, a Flávia também faz parte do Partiu IES, né? Como que é? O Partiu IES é um negócio muito legal que acho que se tivesse também, antes que começou agora, né? Sim. Se tivesse antes, ia ser muito melhor, muito importante para melhorar o nível ainda dos estudantes que estudam. Sim, sim. O Partiu IF, ele é um programa que ele ajuda os alunos do 9º ano a se prepararem para o exame de seleção do IFMS, onde tem
3 professores de português, matemática e ciências da natureza, que são as matérias que são cobradas no exame de seleção, e eles passam conteúdos que serão cobrados e assim eles têm uma preparação a mais. Eles também recebem bolsas e há os monitores também, na onde eu sou monitora, e a gente ajuda eles nas atividades. Aí são divididas em 2 dias. Na segunda-feira são as aulas teóricas para preparação para o exame de seleção e na quarta-feira são as atividades diversificadas, onde eles têm contato com o campus, com os 2 cursos, tanto informática como agricultura, para eles poderem escolher qual que eles vão querer cursar. Aí eles têm a oportunidade de para ver qual que eles vão se adaptar melhor e qual que eles vão ter interesse. Isso é algo muito legal, eu acho, porque tem toda uma preparação por trás disso. Acho que foi maravilhoso o Lucas ter entrado nessa questão do Parte IF pra gente entrar no exame de seleção. É. Porque a questão é... Que detalhe, é o tema principal desse podcast. Exatamente. Porque a gente trouxe elas aqui, que são meninas que já tiveram uma experiência muito grande no IF, já tiveram muitas oportunidades para poder falar para vocês como é que é o dia a dia aqui, pelo menos como é que foi o dia a dia delas, para poder trazer um pouco mais essa inclusão, para vocês entenderem melhor como é que funciona. Mas agora, do IF. Nossa, são referência mesmo. Querendo ou não, foram as primeiras pessoas que eu ouvi o nome. Que pelo menos vi são os 2 cursos, né? Mas agora, falando do exame de seleção, como que vocês ficaram sabendo do IF? Até porque ele é um pouquinho afastado, né? Não foi vendo que vocês ficaram sabendo. Então, como vocês ficaram sabendo do IF? Como ficaram sabendo do exame de seleção? Quando seria, etc. A gente ficou sabendo... A gente estudava juntas, inclusive. Sim. Teve uma visita das... Como é que é o nome da Tia Maria? Elas são... Assistente social. A gente estudou junto e a gente tivemos uma visita das assistentes sociais divulgando o exame de seleção do IF, onde eles entravam na sala dos alunos e nos mostravam um pouquinho e contavam de como era o IF e assim incentivava a gente a se inscrever. Sim, inclusive eu nem lembrava disso, gente. Mas eu lembro que eu escutei sobre a prova através de uma amiga nossa, a Luísa. Sim. E ela falou que ela queria muito entrar, que era o sonho dela entrar. E eu tinha comentado que eu não entraria, de jeito nenhum, porque eu não faria essa viagem diária todos os dias pra ir na escola. Eu também falei isso. E aí a gente foi conversando com a Flávia, que também tinha interesse, e aí eu acabei mudando de ideia, né? Sim. É igual na situação, eu fiquei sabendo no caso, meu tio de fazer graduação aqui, minha prima também entrou, e aí eu fiquei sabendo, e eu falei, eu quero entrar. Aí eu estudava na escola particular e tudo mais, e fiz a prova. E também, entrando nesse tema aí, como foi a preparação de vocês para a prova? Porque, querendo ou não, é uma prova de 30 questões, matemática, português, e... Conhecimentos gerais. Isso, como que foi isso aí? Preparo? Nossa, foi difícil porque conciliar o tempo, né, para você poder estudar e com a vida cotidiana, eu acho que foi a parte mais difícil para poder ter essa preparação. E tanto de que a seleção para o Instituto Federal, ele é pela nota dos alunos, né? Então, tipo, não tem uma nota fixa que você tem que tirar. Então, acho que isso aí foi a parte mais complicada, foi o tempo. Pra mim também foi difícil porque eu tava tentando seguir um cronograma de estudos, já que eu já vinha estudando durante uns meses para outras 2 provas que eu ia fazer. E aí eu não sei se a Flávia lembra, mas um dia eu cheguei e falei pra ela na escola: ai, amiga, eu imprimi as provas anteriores do IEV. E eu lembro, ela veio com uma pasta dessa. Com as provas do IEF. E daí eu lembro que no a gente ficava tentando resolver as questões. Eu falando, agora com as provas da primeira prova do IF abriu até o resto. Mas eu acho que foi algo muito interessante ela ter feito isso, porque você consegue ver os padrões de questões que o IF tem e como ela vai evoluindo conforme vai passando os anos. Qual a questão de estudo, já vocês falaram? Qual foi a maior dificuldade de vocês? Que falaram, tempo, etc. Qual que você acha que foi assim, o que mais pesou enquanto vocês estudavam? A escola. Tipo, conciliar o que você tem na escola, as tarefas que você leva pra casa, porque, assim, no nosso caso, a gente trazia muito tarefa pra casa, no estado. E aí, tentar conciliar com esse cronograma de estudo
por exame de seleção. Sim. Eu acho outro ponto muito difícil é por conta de que tem um conteúdo no qual você não estudou. Porque Sim, também, é. tipo, certeza. quando a Física, gente. química. Sim, exato. Porque teve toda a questão da pandemia também, né? Que foi um tempo na qual a Sim. gente ficou sem ter um estudo aprofundado, né? E isso eu acho que dificultou um pouco, porque a maior parte da base seria isso, né? Sim, aí na hora dá uma assustada, né? Principalmente porque, querendo ou não, você pensa na prova, que nem a Fábio falou, não tem uma nota fixa, né? É. Depende da nota que você tira com relação à nota dos outros, querendo ou não. Gera um pouquinho mais esse peso, né? Com relação a isso, que vocês tiveram que equilibrar, até porque a gente não vive só de estudar, né? Tem família, tem muitas vezes alguém faz esporte, aqui pra gente deve ter alguém que tá vendo que faz um esporte. Mas com relação a isso, que dica que vocês dariam pra quem vai fazer a prova esse ano, pra quem tá estudando agora pra prova? Eu daria a dica de, tipo assim, sempre tentar resolver uma questãozinha ou outra, assim, quando tem um tempinho, assim. E deixar um tempo de lazer, sabe, assim, pra você passar com a família e tudo mais. Não ficar tão focado nos estudos. Porque se sua mente não estiver boa, como é que você vai fazer a prova? Sim, Concordo realmente. plenamente. É difícil a gente falar assim, ai, fique de boa. Realmente. Porque não é o que acontece na realidade. A gente tem muita ansiedade em relação à prova. Então, buscar, pelo menos, tentar equilibrar como dá. Nem que você estude 30 minutos por dia, mas é melhor que você estude 30 minutos por dia do que ficar um dia estudando 9 horas e depois ficar super exausto no outro. Eu lembro que quando foi comigo, eu peguei e comprei um caderninho e fui vendo vídeo aula, anotando cada parte, comecei com matemática, depois fui para português e deu certo. Nossa, eu lembro que eu tinha imprimido. Eu imprimi o edital, que tem todas as matérias que caem. Nossa. Aí eu imprimi algumas provas, acho que eu tinha imprimido as provas dos últimos 3 anos. E aí eu tinha notebook, que inclusive aquele notebook já estragou, porque era um notebook muito velho. E ele era bateria viciada, eu colocava na tomada, eu ficava desligando no meio disso tudo. Eu coloquei o notebook e eu peguei o edital lá e eu comecei a ver. Que eu me garantia 100%. Aí eu marquei o que eu me garantia. Aí eu ia revisando um conteúdo por um, vendo vídeo aula, peguei um caderno que eu não usava, ia lá anotando, estudando, e o pessoal, nossa, mas por que você tá estudando? Eu falei, ah, não, eu não vou correr esse risco de não passar, não. Então, e salvem essas dicas, porque as duas que arrebentaram na prova, tá? Uhum. A nota muito alta mesmo. Essas meninas, não. Flávio, acho que passou em primeiro, né? Sim, passei em primeiro com 82 pontos. E tu, Cláudio? Eu acho que eu também tinha 82 pontos. Foi por aí. Aí, isso mostra como que os preços são diferentes, né, dos cursos. Isso. Tipo, É isso, tem essa questão de que, por mais que você esteja fazendo a mesma prova que outra pessoa, gente, se a pessoa tá concorrendo pra agricultura e outra pra informática, as notas vão ser feitas separadamente, Sim, aquela diferente. escala de notas. Até porque não tem por que eu julgar, tipo assim, ai, igual elas falaram, elas vão tirar 82, mas em relação às outras pessoas que se candidataram para o curso de informática não, perdão, para o curso de agricultura, a Flávia ficou mais pra cima. Agora, com questão ao curso de informática, a Clara pode não ter ficado em primeiro, apesar da nota ter sido altíssima. Fora que... Eu esqueci o que eu ia falar também. Com relação, então, agora que a gente tava falando de como que a gente tava estudando, que conselhos que vocês são? Conselhos práticos que você daria pro pessoal? Tipo, como estudar, como revisar, ou como vocês fizeram pra manter a calma, que isso, pelo menos pra mim, foi uma das coisas que mais me pegou. uma coisa que eu acho muito interessante falar é por conta de que você fica muito preso, pelo menos eu ficava muito presa, assim, quando eu errava. Ficava, nossa, não acredito que eu errei. Só que, a partir do, tipo, agora, eu entendo que o erro é necessário, porque isso te faz você querer buscar conhecer aquele conteúdo. Então, isso te motiva, tipo, ao mesmo tempo, tipo, como eu tava muito ansiosa, eu ficava muito pra baixo, né, quando eu errava alguma questão e tudo mais. Só que daí eu percebi de que eu tinha que me esforçar mais pra me poder conseguir entender ela. E, tipo assim, pelo menos revisar uma questão de cada conteúdo, porque você não importa o resultado, e sim o processo que você vai ter resolvendo essa questão. Sim. Porque isso fica gravado na mente. Minha dica é similar. Tente fazer as provas anteriores e anota o que você errou. E aí depois você separa um tempo para refazer só as que você errou. Porque às vezes, por ser um pouco mais fácil, menos cansativo, a gente fica muito preso às videoaulas. E como a gente já tá na reta final, principalmente pro pessoal do Enem também que vai fazer o Enem, é interessante que você seja prático. Então,
refaça questões. E anote Sim. as que você errou e refaça. Sim. Sim, porque a gente fala muito da videoaula, né? Que a videoaula a gente vai, tipo, pra você dar uma revisada. Uhum. Mas, querendo ou não, o que a gente pega e fixa mesmo é na hora que a gente tá ali na Escrevendo prova. e tudo mais. Uhum. O caderno é super importante. E uma coisa é, agora a gente está nesse processo de mudança de PPC. Não, vocês estão entrando em um, com TCC, estágio e tudo mais, mas eu queria saber a visão de vocês, como que é a questão de fazer, por exemplo, a Clara que faz TCC, da questão do estágio, de como que isso dá um preparo maior e influenciar ou não as pessoas a buscarem o TCC, por mais que não seja obrigatório, porque é algo muito importante que te prepara para a faculdade, por exemplo. Sim. Você me pergunta. O que vocês acham do PPC? Não? Com questão do PPC novo, que Ai, não vai ser obrigatório, né? Sendo O TCC. sincera, olha, eu acho um PPC novo bom e ruim, em partes. Uhum. Acho complicado essa questão de não ter mais que fazer TCC. Sim. Porque aí o pessoal não entra em projetos. O pessoal fica um pouco mais relaxado. Só que por mais que já seja difícil, aí muita gente que não tava em nenhum projeto agora tá tendo que correr muito Atrás. atrás para conseguir fazer o TCC. Tem gente que nem começou ainda. Então, se você tem um projeto no qual você já relata coisas que você está fazendo e você fez uma tese, fica muito mais fácil para você elaborar. Sim. Questão do estágio é ótimo para quem vai fazer faculdade, assim como o TCC também. O PPC novo, ele tá ajudando em muitas questões de organizar as matérias já existentes. Ele tirou algumas também que talvez não faziam muito sentido, né? Mas eu acho que essa questão aí do TCC é Pior que complicada. eu, quando falaram disso, eu pensei também, porque quando falaram que mudaria isso, que não ser obrigatório, muita gente virou e falou, nossa, amém. É. Aí eu olhei e falei, Eu não- gente, vocês sabem que vai ter que fazer TCC na faculdade depois? E, tipo assim, querendo ou não, por mais que vai ser trabalhoso fazer aqui de qualquer forma, também vai ser depois. Você Só vai que, saber. só que é muito melhor você já ter uma prática, né? Você já, tipo, pegar o jeito, um pouquinho como é que faz, da pesquisa, da forma de elaborar. Muita gente não tem conhecimento. Sim. Sim, tem gente que nem sabe como funciona o É. ensino. Até porque vocês não precisam ter tanto medo assim do TCC, porque tem matéria que te prepara para isso. O IF, eles Sim. tem todo esse cronograma, tem a matéria de pesquisa, tem de aquela matéria que você Sim. conhecimento que te cobra para poder fazer. Você não vai ficar parado sem fazer nada. Você aprende a pesquisar. Sim. Fora os professores em si, É. né? Que, se eu não me engano, você tem professores que ficam responsáveis por ajudar vocês, não é? Vocês Sim, escolhem os são professores que chamam eles. orientadores. Isso, Sim. os orientadores. Que inclusive são muito bons, porque Uhum. querendo ou não, todo mundo aqui tem mestrado, doutorado, e já tem muita carga nas costas de experiência e tudo mais. E você pode ir sem medo que eles vão saber te orientar. Eles ajudam porque eles fazem revisões pontuais. Sim. Isso é muito bom. A parte boa, e que nem a Clara falou, a parte muito boa desse PPC novo é que organizou um pouco essas matérias. Eu já vi muito professor também falar. Eu acho que você devia ter tido tal matéria antes, porque agora ia ajudar muito nessa. Inventar. Enfim. É. O que vocês diriam, tipo assim, para as pessoas que vão fazer a prova agora e que estão com medo? Estão com medo da prova, estão com medo de vir no dia. Ai, não conheço o lugar, não conheço a sala. Meu Deus da prova, vou tirar 0. Que trazer pra prova também. Sim, trazer. Ah, gente, calma. Não precisa ficar nervoso. Você entra aqui, aí você fala assim, meu Deus, pra onde eu vou? Mas tem um montão de gente pra te Sim. receber. Ser muito bem acolhido, tipo, você vai ter Sim. um acolhimento. E aí eles vão te direcionar. A prova não é muito extensa, não é muito difícil. Se você se preparou pelo menos um pouco antes, Sim. dá pra levar. Não adianta ficar muito nervoso. Porque o povo fala, ai, é muito difícil, eu vou morrer. Aí o povo daqui fala, não é difícil, gente, não é difícil, é só você tem que estudar. Sim. Se você teve um preparo, você vai conseguir. Sim, porque é uma prova, assim, que ela é cobrada base, né? Sim. É a base. É o básico. Até por isso que tem o preparamento do parte de IEF, pra você ainda aprimorar teu básico e não chegar aqui no IEF depois que você entrar sem saber nada. Sim. É. A gente, tanto que a gente faz simulações, né, de como é fazer a prova e tudo mais, pra eles já irem acalmando, né, pra não ficar tão tensos na hora de fazer Sim. a prova. Até porque você tem uma manhã inteira pra fazer a prova. Você não precisa ficar apressado em Sim. terminar tudo rápido, assim. Eu lembro que eu fiz a prova ano passado, né? Foi ano passado, em dezembro, acho que foi a prova. Eu fiz a prova ano passado e eu tô morrendo de medo. E eu tenho problema que eu tenho meu despertador no celular. Ai, meu Deus, Verdade. mentira. Juro. E eu falei na hora, eu tô com muito medo. Primeiramente, eu já vim com medo. Aí tem essa questão de, nossa, pra onde que eu vou? Pra onde que é a sala? É. E aí, eu que sou a pessoa que mais falo
do mundo, sim. Esses dias o professor, a primeira aula que o professor teve comigo, ele olhou pra mim e falou, nossa, você fala? Então, menino. Eu fiquei com vergonha, eu cheguei, tia, pra onde que eu vou? Qual que é o seu nome? Ela mostrou a sala, foi super tranquilo. Eu cheguei na sala, meu celular tocou 2 vezes no período da Você não prova. colocou naquele saquinho? Como? E aí, o que eles falaram? Não deu em nada. Tipo assim, Que sorte. não, então, foi super de boa comigo. Foi realmente despertador. Não foi só o meu tamanho, inclusive. Ah, não. Eu conheço mais umas 2, 3 pessoas que o celular tocou também durante a prova. Nossa. Tinha uma amiga minha que uma mulher ligou, o meu despertador tocou 2 vezes, com o celular desligado. Meu celular ligou só por causa do despertador. Porque, Nossa. inclusive, sabia que é isso. Tem celular que faz isso. Sim. Que ele liga só por causa do despertador. Ah. 2 despertadores meus tocaram. Teve uma amiga minha que ligou. Teve um outro rapaz que falou também que tocou no celular. Ai, eu tava com medo. Porque eu não tinha feito nenhuma prova do tipo, né? Sim. Aí, quando eles falaram que precisava guardar o celular no saquinho, eu achei super estranho. Aí eu desliguei. E revi 50 vezes ele realmente estava desligado. Aí eles falaram de relógio, né? Só que eu não tinha no relógio, eu só tinha pulseira. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho que tirar a pulseira? Sim, eu acho que um dos maiores medos mesmo do estudante é do celular tocar, né? Porque você fica muito ansioso, de, assim, coloca bastante despertador, como você falou, e o medo dele tocar na hora da prova e você não poder mais fazer a prova, né? Mas Sim. eles são super conversáveis, né, quanto a essa questão. Na verdade, nem deu nada. Tipo, a tia chegou, olhou e falou assim, eu falei, Aí ela pegou, ela nem veio tirando isso aqui, só apertou o botão de volume, né, que multa. Mudou, guardou, foi lá. Que sorte. Uma experiência que eu tive é que eu tava fazendo a prova e eu demorei pra fazer ela, fui demorando. E os 3 últimos eles têm que ficar pra ser testemunhas na aula. E sim, aí tinha 4 na sala. E um desses era meu amigo. Aí eu falei, eu não quero ficar até todo mundo terminar, não. Por mais que, tipo, é muito importante, é muito gratificante assinar a ata da aula, porque você foi lá e ficou lutando por cada questão. Mas aí eu lembro que eu peguei e falei, eu vou embora. Eu queria ficar. Então, eu queria ficar entre os 3 últimos pra assinar, não. Ficar esperando até tempo, até acabar a prova. Mas uma das coisas boas é que se você fica até o último segundo, isso mostra que você tá determinado, que você quer. Sim. Você tentou até o último segundo resolver aquela questão. E falando em prova, uma coisa que eu lembrei é as Olimpíadas. Que a gente tem verdade. As Olimpíadas, nossa. Ai, eu não sabia, primeiramente, antes de entrar no IF, eu não sabia nem que existia Olimpíada. Eu não sabia de nada. E daí, eu só fui descobrir por conta do Conecta. E agora eu tô cansada de ver propaganda de Olimpíada. E é muito Olimpíada. É Olimpíada de Geografia, Olimpíada de História, Olimpíada de Biologia. Também tem as competições de foguete, de Sim, teve conhecimento. vai ter JPET. Vai ter JPET, já teve outra, não teve? Teve a Mobfog também. Isso. Onde também proporciona muitas oportunidades, porque as 3 melhores equipes de cada escola, elas são convidadas para ir lá pro Rio de Janeiro, pra competição, sim. Sim, aí tem essa questão que muitas vezes muitas vezes quem ganha as Olimpíadas, quem ganha ou chega pra final, viaja também. Os professores animam muito a gente a participar. Os próprios professores divulgam as Olimpíadas. Tem a Olimpíada que dá a oportunidade depois pra faculdade. Tirar um ouro aí. É uma oportunidade vez ou outra. Inclusive, a gente tem bastante medalhistas aqui nessa vez de peso. A Flávia já ganhou muito medalha. A Flávia é que mais participa de Olimpíada aqui. Aí tem a Bianca também, recentemente foi o prata na UBG de Geografia. Eu já fui ouro 2 vezes em Geografia também. Por pouco não fomos pra Campinas. Mas... Mas as Olimpíadas são muito legais de fazer. Cada uma tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, a de Geografia é totalmente diferente da de História. Sim. Totalmente. Tem, porque tem as Olimpíadas que elas são um grupo de pesquisa, e tem a Olimpíada de Conhecimento, não, onde você faz a prova em determinado horário. Escrito. Sim, tem bastante diferença. Tipo, teve a Olimpíada dos Conhecimentos, que foram 4 matérias cobradas. Aí, por exemplo, agora vai ter a OBACO. A OBACO, ela tem uma preparação para você poder fazer a prova, onde os próprios professores se disponibilizam para dar aulas dos conteúdos que vão cair. E é legal que aquela pessoa que manja na matéria, que se dá bem, ela tem essa oportunidade de crescer mais ainda na área, né? Sim. E também pro pessoal também tem um pouco de dificuldade, tá entendendo não? Porque as Olimpíadas, pelo menos, eu participei da UNHB e da UBG. E eram Olimpíadas de pesquisa, então eram Olimpíadas em trio.
e a gente pega e pesquisa. Então, é algo que te ensina, querendo ou não, a pesquisar de um jeito melhor, a achar fontes melhores do que já teve que pede. Mas aquela coisa, aquela detalhezinha. E é legal que elas seja. são conectadas, né? Tipo, teve questões da Olimpíada dos Conhecimentos que também teve semelhança com a Olimpíada de Geografia. Aí é legal. E ela também te ajuda a estudar mais, né? Tipo, para as matérias do ensino médio mesmo, você pode utilizar elas para você conseguir ter uma base maior. Sim, melhorando muitas vezes o conhecimento, o senso crítico. Gente, porque às vezes tem duas questões ali, você fica, não sei qual é. Aí você fica, você pergunta, você vai, você pesquisa. Depois de 1 minuto de pesquisa, você vai ao professor, o professor te explica algumas coisas, aí você vai e volta. Até em uma questão. E destaca também esse detalhe dos professores, né? Porque o pessoal, os professores, no nível que eles ajudam você de fazer reunião para você poder desempenhar melhor ainda na Olimpíada é incrível. Os professores, eu acho que assim, a paciência deles era imensa. Porque qualquer coisa a gente mandava mensagem para professores. E pedia ajuda, e pedia explicação, e não sei o quê. O WhatsApp, as pessoas ficam pensando, só o meu grupo mandava muita mensagem, imagina os outros. Sim, é muito bom isso aí, tipo, do jeito que eles tratam nós, do jeito que eles cuidam e que eles correm atrás também de tentar ajudar a gente. Sim, a forma que eles ajudam em si. Porque é muito fácil você chegar e fazer o negócio pro aluno, né? E eles não pegam assim, dão de graça. Eles tentam mudar um pouco o pensamento, o ponto de vista, eles explicam um pouco sobre o que tá falando. Dá uma referência de um site. Sim, dão referências, eles dão um link, falam, esse site é bom pra você fazer pesquisa. Já que a gente entrou nesse assunto de professores, como que é, tipo, a relação dos alunos e professores aqui? Sim, eu acho muito interessante porque tem a parte da permanência, né? Onde você pode tirar dúvidas com os professores. E ali você entra em um contato a mais, porque querendo assim ou não, você passa mais tempo aqui na escola, né? Do que com nossos familiares e tudo mais. Então você pega um carinho por eles. Como, por exemplo, a professora Fernanda, a professora Marina. Elas são basicamente mães, né? Sim. Elas cuidam, elas te apoiam. E os outros professores também. Também. A Jaqueline, sim. Porque elas sempre estão ajudando a gente, apoiando em tudo que a gente faz. Nas Olimpíadas, no nosso projeto de vida também. A gente faz perguntas para elas, elas respondem com o maior carinho. Claro, como que essa relação com os professores? Claro, vamos lá. Como você acredita que os professores é excelente, né? Você que tem orientador de TCC, que é esse processo. Tem professores que se empenham mesmo em ajudar a gente. Então, a gente manda mensagem, assim, em hora super inconveniente, ou até o final de semana, e eles respondem. Então, é muito fofo, como a Flávia falou, que eles realmente se importam com a gente, né? Sim. Não tô. A maioria. A maioria. A gente sempre tem exceções, é normal. Cada pessoa lida com os outros da forma que consegue, da forma que quer, claro. Mas eu gosto momentos que eles respondem. Eles respondem. respondem. E os professores que não querem ser incomodados, eles avisam. Eles deixam bem claro. Bem claro, eles não querem mensagem. Já o professor vira e fala, gente, pode mandar mensagem. Mas amanhã é sábado, amanhã eu não vou responder. Ou senão, não manda mensagem no WhatsApp. Sim, verdade. Verdade. Tem o professor já que falou isso. A gente vai bloquear vocês. Mas o professor que tão gente boa que eu tinha no Instagram, pô. Sim, eles disponibilizam um e-mail também. Geralmente no primeiro aula que tem com ele, gente. Eles passam o horário de PR, que é o horário de permanência, juntamente do e-mail, se puderem mandar e-mail. Além de ter o Moodle, se não me engano, como mandar projeto pelo próprio Moodle. Sim. E também tem. Falando do Moodle, né? Como que é essa questão do Moodle? A plataforma a plataforma online que a gente utiliza para as atividades. O que vocês acham? Eu acho muito interessante porque ela é um meio online de você acessar todo o conteúdo, né? Lá eles disponibilizam tudo. Tipo assim, se você faltou uma aula, você não perde esse conteúdo, porque sempre fica salvo lá. Eles também passam atividades que fazem com que você reforce seu conhecimento daquela matéria. Sim, quando a gente entrou, eu fiquei bem preocupada em relação ao Moodle, porque pensei que a gente ia ter tipo, muito conteúdo lá. Então, tanto conteúdo aqui presencialmente, eu mesmo tanto no Moodle. Só que fica muito a critério do professor como ele vai utilizar. Sim. E existem muitos professores, eles procuram trazer no Moodle algo que vai complementar o seu conhecimento. Então, não que seja obrigatório, mas se você tem interesse em conhecer mais, aprender mais, você pode
fazer algumas atividades no Moodle, ter acesso a alguns livros. Sim, verdade, sim, isso. Isso que eu ia comentar, tem professores que disponibilizam coisas até fora da matéria deles. Sim. Caso você goste, disponibilizam PDF de livros, lista de filmes relacionados com os assuntos, cursos. Falando nisso, tem Os últimos livros. Verdade, os livros do FMS. E valem horas pra você poder se formar, que é importante. É muito bom. Inclusive, não deixe a última hora para atrás de horas, porque Sim. você precisa de bastante horas. Sim. Nossa, O que eu mais vejo a gente esse ano olhando. Nossa, você tem no projeto? Tô. Por quê? Não, eu gosto, mas eu tô precisando de horas. De horas. Não deixe pra última hora, a gente vai fazer importante uma hora. Eu queria destacar também a questão da cantina ali, a nossa área de alimentação, já que a gente recentemente, 2023, começou a ter merenda disponível para os alunos todo dia no intervalo, e também o almoço, também a área de almoço, que agora está sendo construído um novo refeitório. É muito legal essa questão E o do valor do estrutura. almoço aqui ser bem acessível pra gente. Sim, fora os tickets, né? É, Porque são 20 tickets disponibilizados todos os dias. Aí cada um pode pegar 2 vezes por semana. Aí você tem um valor lá, é R$10,50, né? Isso. Isso, R$10,50 você pode ir lá e você pode servir o prato. E até R$10,50 você pode pegar. E aí você fala, nossa, mas só R$10,50. Mas é R$14 o quilo. O quilo é R$14,90. Uhum. Muito, compensa muito. Nossa, muito acessível. Eu adoro isso. E a comida não é ruim, gente. É. Nossa, não falo mal da comida. Eu gosto da comida. Assim. Fora que também tem os outros produtos da cantina. Tem doce, tem salgado, tem Tem sorvete. Tem sorvete. Tem Tem açaí. Sim. Café já, a gente tem de tudo. E também tem o lanche gratuito, né? Que É. a escola disponibiliza. Sim, sempre com a comida, né? A parte principal, uma fruta e a bebida. Geralmente iogurte ou um café com leite, Sim, uma vitamina. vitamina. Nos dias frios, um leite com chocolate quente. Sim. As frutas também Sim. sempre são diferentes, como banana, maçã, jardim também. É. Laranja, assim, melancia, aquela vez na época de colheita também teve. Fora que muitas coisas tem, que falando de colheita, que a cantina usa da agricultura, da horta. É né? verdade. Da horta do IF. Sim, o IF ele possui uma horta, né, na onde são os alunos que em determinadas matérias cultivam, assim, aí são disponibilizadas na cantina também, essas... Sim, muito legal. Inclusive tem gente que sai, os alunos saem vendendo as Eu já verduras. comprei. Ela comprou uma Aquele facção aqui. alface. Muito bonito. Sim, são muito bons. Detalhe, R$3. E Sim. são Muito muito barato. acessíveis. Eu lembro que uma vez chegou a Flávia e mais alguém, eu não lembro quem era. Eu sei que tava com um carrinho de mão cheio. Isso aí foi na nossa matéria de agricultura, onde cada grupo ficou com uma cultivar, que tinha que cuidar e plantar e tudo mais. E daí na colheita nós pudemos distribuir eles. Aí elas estavam vendendo. Aí eu comprei, meu amigo meu comprou. A gente fez um monte de gente comprar. Sim, sim. Esse aí é algo muito interessante, né, DF? Que você tem esse acesso nas coisas. Fora que eu acho legal também que o pessoal se apoia bastante. Por mais que tenha um pouquinho de rixa aqui, tem ali, o pessoal, no geral, quando você vai ver, o pessoal se apoia bastante. Principalmente dentro, fora de projeto. Muitas vezes acaba que, um tá vendendo rifa pra poder viajar. Você tem dinheiro? Não, mas vamos vender. Não, mas eu não sei o quê. Aí tem meio mundo oferecendo, mas de que é rifa? Não, é do fulano. Tem 5 pessoas vendendo rifa. Mas é só pro fulano viajar. O QNF é muito interessante porque você só entra nele a partir do exame de seleção. Então, ao decorrer do tempo, ou você muda de curso, ou então você deixa o IF, né? Então, você tem uma amizade, você tem um vínculo com os alunos, porque não é aquela mudança de aluno. Sempre são os mesmos. E se torna família. Sim, se torna família, porque a gente acaba passando muito tempo com eles, porque tem tanto o turno da manhã, que são as aulas, e o turno da tarde, onde a gente faz atividades extracurriculares. Como tá acontecendo agora. Como está acontecendo A agora. gente ficou à tarde pra poder gravar. Fora o amadurecimento que o IF traz pra gente, né? Que se você pega e compara os alunos daqui com os alunos de fora, tem uma grande diferença em relação a todas a habilidade, a capacidade que eles têm. E acaba que muita gente não leva a sério, né, quando falam isso. Eu reparo isso muito fora do IF. A gente comentar sobre isso, a pessoa ficar, ai, gente, nem tem tanta diferença. Tem. Você Todo mundo acha que não tem quando vai entrar, né? Você entra aqui um grilo do nada e você sai um
Um cara gigantesco e importante. Sim. E acho legal que a forma que os professores, a grande maioria dos professores, pelo menos, apoia muita gente nessas questões. De, professor, eu tive uma ideia de um projeto. Como é que é a ideia? Vamos fazer o projeto. Tem um trabalho, vamos fazer o trabalho. Os próprios professores do Conecta são, assim, pra mim, são os melhores exemplos. Porque apoiaram o Conecta, apoiaram o Afromundo, o Conectando, a gente tem cada ideia. Nossa, A gente tem cada ideia, a gente manda no grupo. Ou as professoras mandam no grupo, a gente manda roteiro, a gente chega, professor, a gente pode ir no laboratório? É. Assim, de última hora. A gente no dia, tipo, professor, pode ir no laboratório? Pode, vamos marcar quando? Hoje. Tá Agora. tudo. A minha agora, ela pra gente. Sim, tem muito isso daí. Essa questão agora que a gente tá falando, essa mudança. Com questão, tipo assim, se vocês pudessem ir pro passado, vamos supor, e dar um conselho pro vocês do passado, antes da prova, o que vocês fariam? Antes de entrar no IF, antes da prova? Pode pensar, gente, relaxa. É uma pergunta que tem que pensar um pouquinho mesmo. Sim, é uma pergunta assim, porque eu acho que meu eu do passado não. Ele iria olhar pro meu eu do futuro e não ia reconhecer. Nossa. Porque há tanto amadurecimento, tipo. O IF me influenciou muito, né? Assim, tipo, na minha forma de pensar e na minha forma de agir também, né? Porque, querendo ou não, você passa 3 anos aqui tendo contato com muitas pessoas, com matérias diferentes. Então, eu não sei exatamente o que eu diria pro meu eu do passado. Mas sim, eu acho que eu sei o sentimento que o meu eu do passado teria com relação ao meu eu do futuro. Sim. Nossa, gente, que profundo. Nossa, sim, Rapaz, até eu se entendi. Ah, não. Já tô feliz. Ai, É. eu não sei o que eu falaria. Eu ia falar assim pra eu tentar buscar participar de mais coisas, assim que eu estive disponível, né? Eu acho que eu demorei um pouco. E aí, agora, no último ano, eu meio que perdi algumas oportunidades. Mas tudo que eu passei e que eu percebi, assim, aqui dentro, que foram experiências ruins, de certa forma foram boas, porque eu tirei aprendizado de tudo isso, né? Então eu fico pensando, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não pensaria dessa forma hoje. E aí, de algum jeito, em algum momento da minha vida passaria, e aí eu não estaria preparada. Então, tudo faz parte, tudo é um aprendizado. Nessa questão de aproveitar, uma coisa que acontece muito é que, querendo ou não, eu tô no primeiro ano do IF, né? E eu já faço um monte de coisa. Tipo, do meu ponto de vista, é muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei a ficar mais no IF, um amigo meu virou pra mim e falou, Bianca, você tá no primeiro ano, você ficou mais dias na semana do que eu. Aí eu, então, né, menina? Mas essa questão que eu acho que a Fábio comentou também, que eu acho muito legal, é a questão de que você tem muito contato com muita gente. Aqui dentro do IF, os próprios alunos em si, né? Porque, querendo ou não, a gente faz muito tempo aqui dentro. Muito tempo. Como se fosse uma casa. Assim, Vier querendo ou não viram uma casa. A gente fala, ai, não aguento mais IF, a gente aí depois passa 2 dias. Ai, cadê o IF, gente? Tem que voltar. Sim, você- eu sei Isso disso. aqui. Você tá acostumado a ficar a semana inteira, aí você pega um dia e fica em casa, muito estranho. Estranho, porque enquanto eu chego em casa, eu falo assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora? Ou a gente não justifica. Sai da rotina. Como assim eu não tô conversando com fulano, Aí você quer conversar com a pessoa aí na cabeça. Uma coisa particularmente eu acho muito, que vocês falam muito que sensação que o IF muda a gente, né? Que não é Muda muito. só de ver foto, você sabe que muda. Pega a foto de vocês, eu tinha ter entrado de IF. Você já acorda olhando as fotos antigas da turma. Meu Deus. Nossa, o Instagram de vocês mostra isso. O Instagram de vocês. Eu mostro mais, não vai. Vocês apagaram? Nossa! Olha, Ah! a Flávia falou de mudar a forma que a gente pensa, muda muito. Isso era uma coisa que eu tinha assim comigo. Eu sabia que ia mudar. Eu sabia que ia mudar. Mas eu tinha medo de. Não medo, porque eu era segura que eu não mudaria, tipo assim, a minha essência e tudo mais. Sim. A gente tinha que tentar não deixar as influências levarem, né? Sim, deixa de ser você, né? Só que muda muito. Mesmo que você tente, muda muito. Mas é porque a gente tá crescendo, né? Nós Sim. somos muito jovens ainda. Que não, adolescente, gente. É o período que você olha. A fase também de que a gente tá, né? Sim, querendo ou não, a gente entra no IF, né, com 14, 15 anos, e aí sai com 17, 18. Então, realmente, é a idade que é a principal formação, praticamente, né? Tipo, em questão de opinião, em questão de conhecimento, de como do que você vai decidir pra sua vida, que nem vocês estão saindo agora, tem que escolher faculdade, etc.
O que eu gosto muito do IF é que, por a gente ter muita convivência com todo mundo aqui dentro, querendo ou não, pô, eu vejo vocês de manhã, eu vejo vocês à tarde, eu vejo vocês em reunião online, depois. E de noite tu manda Não, mensagem. Sim, Na na van. van. Aí de noite eu chego, abro o Instagram, já me mandaram uns 3 vídeos. É. Sim. Aí uma coisa que eu acho interessante, de muitas vezes, é que a gente entra aqui no IF e a gente vê, pelo menos no meu ponto de vista, tô falando do meu ponto de vista, né? Porque meu primeiro ano aqui no IF, e vocês já estão aqui há mais tempo que eu, obviamente. Já estão saindo do IF, isso é muito triste, inclusive. Pra mim, pra vocês é bom até. Mas, tem a questão de, por exemplo, a gente entra e a gente vê vocês aqui, e acaba que vocês são uma inspiração pra gente também. E a gente fica, tipo assim, a forma que, pelo menos pra mim, é uma forma que eu sempre reparei muito, a forma que vocês tratam os outros, a forma que vocês pensam. Querendo ou não, isso fica muito. Porque eu vejo muitas vezes os veteranos de hoje em dia, ou seja, os veteranos de vocês, falando dos veteranos de vocês. De, nossa, cara, fulano era assim, ai, que eu lembro de tal pessoa. Eu fico pensando que, cara, eu fico aqui falando, a gente comenta, é muito comum a gente comentar de vocês. E aí eu vejo vocês comentando os veteranos de vocês, chega a ser estranho, porque a gente vê, tipo, porque pra gente, tipo, vocês estão uau. Porque, querendo ou não, é uma inspiração. Aí a gente pensa que, tipo, ano que vem, a gente pensa, tipo, ano que vem não vai ter vocês. A gente fica, nossa, mas aí eu vou fazer assim porque tal pessoa faz desse jeito. Eu e a Maria, a gente fala muito cá. Que a gente fala, ai, mas isso aqui não manda vocês pra cá. Pra cá você faz esse jeito, eles não sabem. Aí que acaba virando uma inspiração, querendo ou não, por isso a gente fala, pela forma que vocês tratam a gente, pela forma que vocês. Que a gente vê vocês se empenhando, a gente fica, nossa. E vocês falam, ai, eu devia ter aproveitado mais. A gente fica, pera, mas se fulano devia ter aproveitado mais, eu tô fazendo o quê, gente? Porque a gente fica nesse ponto de vista de, nossa, esse ano eles estão aqui, esse ano a gente tem contato com todo mundo, e a gente fica, nossa, uau. Aí o IF, a gente tá no início, gente, pra gente o IF é uma realidade que ainda não, querendo ou não, pra mim, eu tô construindo o que é o IF pra mim, né? Porque eu acabei de entrar, eu acabei de conhecer vocês, eu acabei de conhecer as pessoas, eu tô conhecendo as pessoas, tem muita gente que eu olho, eu não sei nem quem é. Aí a gente tá conhecendo muita gente ainda. Tem muita gente que eu vou conversar e falando, fica, não, mas é tal coisa, não tem essa matéria ainda. Aí, querendo ou não, fica, né? Porque vocês são, acabam sendo uma inspiração pra gente. Isso é algo muito bom, eu queria soltar. Aí eu não sei do que Sim, A gente sim. vai sentir muita falta. A gente vai sentir muita falta de vocês. Sim. Esse tempo, tipo assim, são 3 anos que você fica, né? Aí você fala assim, nossa, é muito tempo. Só que Nossa, quando você piscou, vivencia, passou. sim, quando você vivencia, você aproveita e você cria a relação, você fala, meu Deus, já passou. Já E tá o povo falando, uma coisa que eu vejo muito é o povo falando, ah, mas eu vou entrar em EV, vou ter que ficar tarde, eu não quero ficar tarde. E, gente, É a melhor coisa que tem. aí, tipo assim, a gente entra, aí a gente entra e você fala, nossa, mas eu tô no início. Aí você olha, ah, mas ano que vem fulano vai embora. Aí depois no outro ano, já é outro fulano que tem que ir embora, e depois você que tem que ir embora. Aí depois quem vai ter, e aí, tipo assim, esse ano, a gente chora porque fulano tem que ir embora. Eu, por exemplo, eu vou chorar porque tal pessoa vai embora. Aí ano que vem tal pessoa vai embora, a gente chora de novo. Aí no outro ano a gente chora de novo também, porque quem tem que ir embora é a gente. Então, tipo assim, acaba que a gente fala, nossa, eu não vou querer ficar nisso. Aí você fica um dia, você fica 2, tem como você ficar a semana inteira. A gente cria laços, né? Sim. Querendo ou não, a gente acaba virando meio que uma grande família. De forma involuntária, gente. Não é algo que, tipo assim, nossa, ai, mas não, eu não vou considerar ninguém. Você vai. Você vai ficar o dia inteiro aqui, você fica falando pra parede? A gente não vai. Porque é muita gente, né? Ai, a gente pensou, falou de gente sair. Ai, sim, Eu falei de irresponsável. Eu falei que o olho tava vermelho, eu só olhando no chão. Eu falei, gente, vou olhar pra lá que é melhor. Ai, calma. Não, meu. Não chore, que eu não quero chorar. Beijo. Tá bom. Então a gente acha que já fica por aqui. Sim. Obrigado a vocês por estar participando do primeiro Conecta Cash. E a gente espera que vocês acompanhem os outros que vão vir, vai ter muito mais episódios. Então, é isso. Você vai estar saindo, cortados, explicados esse podcast no... Nossa, Reels. Vai ter no YouTube também, provavelmente. A gente tava pensando nessa possibilidade também. Obrigada por terem participado desse primeiro episódio. A gente escolheu vocês que a gente achou que fosse... São as referências. São grandes referências pra gente. Principalmente pra mim, porque o Lucas começou a ser mais tempo, mas não conheço tanto. Querendo ou não, vocês três são grandes referências pra mim na viagem.
Então, agradeço a todos vocês por estarem aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram, que acompanharam a gente nesse episódio. Que vocês possam continuar acompanhando e que a gente possa fazer um bom episódio com vocês. E vem muito mais por aí, tá? E vem muito mais, aguardem. Porque isso aqui, gente, é o começo de uma grande história. Tchau! Tchau.